Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa O Mundo da Publicidade. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios um professor de publicidade. Já há muito tempo foi profissional, foi redator, trabalhou em algumas agências, várias agências, a Thompson, a DAG, Young e outras mais como redator. E hoje dá aula na ESPM, uma das principais escolas da América Latina, uma das principais escolas do mundo. E ele é organizador do livro A Propaganda e o Sonho, que é baseada no universo publicitário feito por Orígenes Lessa, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e uma pessoa conhecidíssima para os estudiosos de propaganda, que ele, na verdade, era um escritor e também fazia propaganda, isso há muitos anos atrás. Para falar desse livro um pouco também no mercado, nós vamos conversar com ele, com o professor João Carrascosa, que é professor da SPM de História das Estratégias Publicitárias. Meu amigo João, obrigado por sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Décio. A gente está feliz aqui em estar com seus ouvintes no mundo da publicidade. Legal. Você dá aula há quanto tempo na SPM? Mais ou menos 10 anos. A gente já 10 anos, né? Também trabalhou na USP, trabalha na USP? Sim, ainda? Trabalho também na Escola de Comunicação e Artes. Isso. E você na SPM da História das Estratégias Publicitárias? Exato. É uma disciplina do curso de mestrado estrito sensu. E a gente pesquisa, vamos dizer, toda a história da publicidade, as formações discursivas que a publicidade adotou, as ideias que ela foi, né, liberando, circulando, né, colocando em movimento ao longo, então, da sua trajetória, que a gente posiciona mais ou menos na virada do século XIX para XX, quando a publicidade comercialmente se posiciona, né, no mundo já de práticas de consumo iniciantes. Engraçado que para fazer uma campanha publicitária tem que ter uma estratégia, né? Agora, você analisando a campanha pode saber qual foi a estratégia também, é o contrário. Sim, né? sim. É o contrário. A boa campanha, você consegue ver que subjacente ali toda uma ideia que a infeliz a campanha que não consiga explicar a estratégia. Essa é ruim. Essa cai. Para que esse cara está anunciando? Para que ele está fazendo? Então dá para perceber tudo isso. Agora, esse teu conhecimento, né, nessa tua vamos dizer assim, especialidade, que é a história da estratégia de publicidade, é um prato cheio para a organização desse livro, né? Sem dúvida, ou seja, estudar Orígenes Lessa como publicitário e escritor, que ele faz parte da história da publicidade. Sim, é uma personagem, digamos, personalidade, muito melhor, né? Singular na nossa propaganda, e não só singular, superlativa, porque praticamente o Lessa ele foi um fundador de uma, entre aspas, raça de publicitários que adivinham da literatura, mas fizeram um trabalho muito importante na publicidade e um trabalho pioneiro, um trabalho de construir o cânone da publicidade, que até então não tinha, ela não tinha fronteiras definidas, e ele foi um dos publicitários que, né, arregimentou essa ideia, de posicionar o que é propaganda, o que ela não é, territorializar a propaganda. É evidente que naquela época procuravam, alguém queria fazer um famoso reclame, né? Quem que escreve isso? Procura um escritor. Exatamente, assim, né? Exato. Na virada do século XIX para XX, que a publicidade ela estava começando, ela não tinha ainda uma linguagem, e foi se buscar, obviamente, quem sabia escrever para redigir materiais publicitários no campo digamos, da mídia impressa, no campo da palavra. Mas também já tinha ilustrações, alguns desenhos que acompanhavam a publicidade. Então foi se buscar nos artistas, ilustradores da artes plásticas. Então era muito comum esse princípio da publicidade fazer uma interface com as artes, sejam literárias, sejam plásticas, né? E o Lessa estava ali nesse momento. Eu lembro de um anúncio num jornal, um dos pioneiros jornais do Rio de Janeiro, não me recordo aqui o nome, vende-se um sobrado. Sim. Né? Com aquele português da época, exato, tal, exato. Mas uma coisa que jamais... Quer dizer, existe até hoje, vende-se casa, mas vende sobrado, e por aquele sobrado tinha até sala para... Sim, vendia empregados, tudo, né? essa coisa toda. Anúncios de escravos, não é isso? Anúncios de escravos. E o próprio Lessa, ele fez estudos sobre isso, estudando, analisando anúncios do século XIX da cidade de São Paulo, publicados em jornal da cidade de São Paulo, que tinham, né, então, esses tipos de anúncios. Alguns, na época, eram escritos em francês, que era a língua, então, estrangeira que dominava, obviamente, pela proeminência da França, né, que praticamente com os trabalhos da Belle Époque francesa é que emerge a publicidade. Né? Você está se referindo ao capítulo Retrato de uma Cidade por meio de anúncios. É isso aí. Explica um pouquinho qual é esse estudo que ele fez.
Esse livro ele é composto de várias crônicas que a gente pesquisou e encontramos, crônicas escritas pelo Lessa, numa publicação muito tradicional dos anos 50, que chamava-se Publicidade e Negócio, uma revista que capitaneava todo o mercado publicitário, era feito para o campo da propaganda, os vários agentes ali, né? E ele escrevia crônicas, obviamente, enfatizando o mundo da propaganda, mas por vezes também falando de outros assuntos do cotidiano, da política e assuntos emergentes naquela década. Mas esse livro também traz um estudo dele, que é esse sobre a cidade de São Paulo, sobre esses anúncios, né? Além também desse livro trazer uma entrevista muito capital dele falando sobre como fazer anúncio. Então traz uma espécie de amostragem daquilo que ele escreveu sobre a publicidade, que até então estava perdido. E especificamente sobre esse estudo, é muito instigante porque ele analisa os anúncios que foram feitos, então, nesse período, 1868, na cidade de São Paulo. Analisa os textos, a maneira como eles eram construídos visualmente, não tinha ainda direção de arte, mas tinha pequenas molduras, pequenas ilustrações, desenhinhos ali, fios segurando o texto. E tinham muitos anúncios classificados. Então, uma espécie de técnica que eu denomino de empilhamento, que ela advém da poesia. Você vai fazendo uma sequência de informações. É como se hoje você fizesse tópicos, né? Esse produto tem isso, 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 isso. Então ainda não há uma construção argumentativa, retórica. E ele estuda, ele aponta isso, tá? Um estudo pioneiro, sensacional. E isso mostra como ele era uma mente inquieta. Ele trabalhava na publicidade, escrevia a obra dele literária, mas queria também entender o passado, como que a área da propaganda estava se encaminhando, ou seja, ele era um sujeito muito antenado com o seu tempo, fazendo uma espécie de estado da arte, né? Estudando como ela tinha feito, como que ela tinha chegado ali. Então é sensacional. Esse capítulo específico do livro, ele traz os exemplos que ele selecionou desses jornais da cidade, publicados na cidade de São Paulo, mostra o provincianismo, mostra a escravidão, né, de anúncios que estão, vamos dizer, buscando um escravo, buscando um menino para ser um portador de notícias, buscando uma cozinheira, que são comprados ou alugados. Eram comprados ou alugados na época, né? O escravo, fugiu um escravo e tal, pela característica ele sabia Ele também sabia. Esse trabalho dele até é um trabalho muito interessante. Esse foi um estudo dele. Esse foi um estudo. Pioneiro. E mais para frente você teve um trabalho de Gilberto Freire, né, nosso sociólogo, que estuda só os anúncios de escravos fugidos. E ele cria até uma técnica que disse assim, que sociologicamente ele poderia estudar esses traços desses escravos, essas histórias, por meio do que ele chama de anunciologia, que é justamente trabalhar com os anúncios como objeto empírico, objeto de estudo, amostragem, corpus de trabalho, né, para estudar. Ou seja, pelo meio de anúncio ele consegue entender melhor uma época. Exato, consegue entender. E o próprio Lessa já sinaliza isso, e mais adiante o Gilberto Freire ele mostra como que ele consegue descobrir de que região da África vieram os escravos para o Brasil. Por conta desses classificados, eles tangibilizarem características daqueles negros. Então, determinada região, eles tinham um corpo diferente, mais alto, mais cabeçudo, com as nádegas maiores e tal. Então, isso era colocado nos anúncios quando eles fugiam, porque para ele recuperar esse escravo, que era um patrimônio, né, do senhor, ele tinha que descrever muito bem como era esse sujeito. Então, até uma cicatriz, até um problema na fala, até um tipo de cabelo. Então, era muito instigante. E o Lessa começou a estudar isso primeiro. Então, é uma coisa sensacional. Ele entendeu uma época inteira através do Exato. E ele fez esse livro, esse texto, que é esse pequeno estudo, ele foi publicado na época, numa revista e tal, mas ele estava perdido, esse texto. E a gente, então, incluiu nesse livro, porque é um documento de época sensacional, sobre o próprio estudo da sociedade brasileira e, obviamente, das técnicas publicitárias. O Orígenes Lessa nasceu em 12 de julho de 1913 e faleceu em 13 de julho, um dia depois, né? Do nascimento dele, de 1986. É um jornalista, um contista, né? Fazia contos, né? Um novelista, romancista e ensaísta. E também imortal da Academia Brasileira de Letras. Perfeito. Ou seja, qual foi a ideia desse livro para reunir
somente o universo publicitário? Então, né, o que aconteceu? Assim, na comemoração dos 60 anos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a gente tinha várias atividades, vários eventos e vários produtos culturais para fazer, que a gente se propôs a fazer com uma homenagem à escola, que foi fundada em 1950, quer dizer, a escola não, mas o primeiro curso de propaganda em 1950, aqui no MASP. Então, o primeiro curso, os primeiros egressos foram nessa época no museu, era uma coisa de vanguarda, né? A publicidade já vinha naquele então, mas por esses homens que construíram depois a Escola Superior de Propaganda e Marketing. O nome publicitário que nos apareceu como uma figura proeminente foi Orígenes Lessa, porque ele é o grande fundador dessa ideia de publicidade bem construída, vamos dizer, do trabalho cultural da publicidade. E, claro, tínhamos outros nomes importantes, como Roberto Alibe, Washington Oliveto e tal. Mas um que estivesse lá, justamente nos anos 50, quando a escola surgiu, era Orígenes Lessa. Ele é um nome, né, de mais força, de mais relevância. Nós fizemos um seminário mostrando as várias faces do seu talento. Então, nesse seminário, foi convidada uma professora de literatura para falar da obra literária. Os livros dele, como Feijão e o Sonho, né, A Desintegração da Morte, Rua do Sol, uma obra fantástica e até literatura infantil, que ele fez bastante. Um outro especialista falando das adaptações da obra dele para a televisão, ou seja, o Orígenes Lessa se tornando um produtor midiático, ou seja, as novelas que foram feitas a partir de originais dele. Depois um outro profissional falando sobre a luta dele para a profissionalização da publicidade, ou seja, o quanto ele foi ativo como publicitário. E, por fim, um que falasse sobre a sua atividade publicitária efetivamente. Então, fizemos, esse seminário foi sensacional. E esse último que falou sobre o trabalho criativo do Lessa foi um último trainee dele, que é o Roberto Mena Barreto. E o Roberto Mena Barreto deu uma palestra assim, muito afetuosa, muito inteligente, muito sensível, mostrando as facetas do Lessa. E lembrando-nos que ele tinha essa coleção de crônicas que ele publicou durante os anos 50 na revista, então, Publicidade e Negócios, que certamente estavam perdidas e eram atuais. E esse foi o mote para a gente procurar esse lado. Por quê? O lado literário do Lessa é muito contemplado. Ele, como imortal da academia, tem muitas teses sobre ele na universidade, a crítica literária trabalha bastante com esse material, mas a publicidade em si sempre se falava do Lessa como um lendário publicitário. Mas, então, o que ele disse? Onde estão as coisas que ele disse? Os ensinamentos, né, sensacionais, tal, onde estão? E aí a gente foi fazer a pesquisa. A pesquisa veio do Instituto Cultural, né, da SPM, que é um dos locais de produção da SPM, que inclusive tem todas as revistas Publicidade e Negócio. Então a gente fez a pesquisa nela, separamos um conjunto de crônicas que eram mais representativas desse olhar dele como um produtor e um pensador da publicidade e fechamos nesse livro. Olha, João, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Nós estamos já em 14 minutos de entrevista. Então, agora no segundo bloco, vocês acompanhem aí que vamos continuar conversando com o João Carrascosa, professor de publicidade e escritor, para falar sobre outros capítulos desse livro fantástico aí, O Universo Publicitário, segundo Orígenes Lessa. Até já.